Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Líder em Flow. Hoje com um convidado muito especial, que além de ser uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, também é um amigo. Ele que é gerente industrial de uma grande indústria aqui do setor de construção civil da nossa região e também empresário. Tem a empresa, ele que é sócio fundador da Charmot. Marciano, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui e gostaria muito de conhecer você um pouco mais de outra forma hoje e também apresentar você para as pessoas. Então, quem é Marciano Sasso? Então, meu nome é Marciano Sasso, eu sou natural de Nova Bassano, tenho 40 anos, sou formado em Engenharia Civil, com um MBA em Gestão Estratégica de Negócios, sou casado há 16 anos com uma mulher maravilhosa. É verdade. E junto com minha esposa, a gente também tem uma empresa, já há 2 anos e pouco, que é a Charmot. E sou também gerente industrial de uma empresa de construção civil. Trabalho nessa empresa há mais de 23 anos e atuo com esse cargo há 5 anos. Bacana. Fala um pouquinho mais da Charmot, o que a Charmot proporciona aí para as pessoas. Legal. Então, a Charmot é um sonho nosso, meu e da minha esposa, que surgiu da necessidade de chás, de superalimentos, orgânicos principalmente, que a gente consome muito, né? E a gente tinha uma certa dificuldade de conseguir produtos de qualidade e surgiu, por que não? A gente desenvolver esses produtos, então minha esposa é nutricionista, é tea blender, então ela desenvolveu todos esses blends e a gente está ali desenvolvendo essa empresa, esse projeto que eu particularmente gosto muito. E eu sou fã, né? Eu sou suspeita a falar porque eu vi esse projeto saindo do papel, esse sonho acontecendo e realmente os chás dele, pessoal, são maravilhosos. E onde que eles encontram esses chás, então? Então, esses chás têm sites, da Charmot, tem no Instagram, tem aqui na região tem várias lojas que se pode encontrar, na Petrus Coffee, Porto Alegre, mas entra lá no Instagram, charmot.chás, e nos chama ali que a gente faz um atendimento bem especial. Que bacana. E os superalimentos também já consegue encontrar ali, né? Sim, tem superalimentos, tem acessórios, garrafinhas, copos, bules. Maravilhoso. Muito bom. Acho que talvez a gente substitua o vinho daqui a pouco pelo chá, né? Os dois, né? Os dois. Muito bom. Então, Marciano, conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Como foi que você chegou ao cargo de gerente industrial? Então, lá em 2000, eu comecei minha trajetória nessa mesma empresa. Entrei como auxiliar de serviços gerais na empresa. Nossa. E 3 meses depois eu consegui uma vaga como desenhista, como fazer projetos e tal. Isso me encantou muito. E desde ali já me despertou essa vontade de liderança, de ser líder. E então eu fui conseguindo alguns espaços ali dentro. Alguns anos depois eu já conseguia fazer a gestão dos projetos, não gestão de pessoas, mas do projeto de obras. E em 2007 eu fui convidado pelo meu diretor e minha gerente para assumir um cargo de gestão. Porém, não aqui em Nova Bassano, em Porto Alegre. Uau! Então foi... Mas quando me ofertaram, eu namorava a minha atual esposa, então convidei ela, casamos, fomos para lá e assumi. Então ali eu assumi de fato a gestão de pessoas, uma equipe de projetos, porém eram pessoas novas de empresa, né? Então tinha engenheiros, projetistas, arquitetos, e foi um desafio muito bom, muito interessante para mim. Final de 2012, início de 2013, eu fui convidado para retornar para Nova Bassano,
na engenharia também, no projeto também. E em 2014, fui convidado pelo meu diretor, na época, a assumir a coordenação administrativa de montagem. Então, ali se contratava as equipes de montagem, definia o pagamento mensal, né? Então, fazia toda essa série de gestão de gastos, de custos dessas empresas terceirizadas, né? Eram mais de 20 empresas que a gente fazia toda essa gestão. Todas terceirizadas, né? Então, ali foi um grande desafio. E 3 meses depois que eu assumi, junto com o meu gerente saiu. E aí ficou comigo. Então, ali foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que desenvolver habilidades que até então não tinha desenvolvido, né? Então, negociação, todas essas coisas ali foi muito interessante. 2016, então, eu fui convidado para assumir a gerência de contratos de obras de exportação. Então, foi um outro desafio. E todos esses convites eu aceitei de pronto, assim, né? Que show. Então, a gente tem ainda e tinha várias obras em vários países. Teve viagens que eu passei por 6 países, fiz trabalhos, reuniões em 6 países, né, na mesma viagem. Uau. Então, conheci culturas diferentes, foi muito interessante. Isso me ajudou um monte, né, para criar mesmo, como eu digo, casca, assim, criar conhecimento. E 2019, aí eu fui convidado para assumir a gerência industrial de uma unidade fabril, né, que tinha um pouco menos de 400 funcionários. E dali para cá eu assumi mais uma unidade, hoje são 2, né? Então hoje passo de 400 funcionários que trabalham sob minha gestão. Uau, um super desafio. Né? E uma curiosidade agora que me surgiu, Marcelo, de um desafio para o outro, né? O que tu acredita que era teu diferencial que gerou a oportunidade para esse crescimento? Porque muitas vezes a gente vê pessoas se estendendo em longos anos dentro da mesma função sem crescer. O que fez com que você conseguisse esse crescimento? Qual era o teu diferencial? Legal. Boa pergunta. Então, lá no início dos anos 2000, eu fiz um planejamento para mim. Então, a cada tanto tempo eu queria conquistar um degrau ali, subir um passo. Algumas eu consegui antes, outras depois e assim por diante. Mas eu acho que o grande diferencial era estar preparado. Isso foi importante e aceitar o desafio, né? Então, por exemplo, o último desafio, que é gestão de fábrica, quando me chamaram, quando me fizeram o convite, foi um susto para mim, né? Mas debate pronto, disse, não, vou assumir, me preparei, depois busquei, depois fui atrás, né? Mas debate pronto é estar preparado ou, mesmo não estando bem preparado, buscar essa preparação, buscar esse conhecimento. Sabe que algumas pessoas com as quais eu tenho contato, clientes ou também amigos, por vezes relatam o medo de assumir um novo desafio. Então, ficam ali naquela, mas eu não estou preparado. E aí eu sempre digo, se a oportunidade chegou até você, então talvez é porque você deva ir. E se prepare no caminho. E aí é muito interessante que quando você assume uma nova posição, um novo desafio, uma nova responsabilidade, o universo parece que começa a conspirar, né? Você começa a se conectar com pessoas diferentes que vão te oportunizando conhecimentos que tu precisa, ou os caminhos que você precisa para desenvolver as habilidades que são necessárias para aquela nova função, né? Então, acho que isso é super bacana tu compartilhar, que tu foi, mesmo quando não estava preparado. E mesmo assim, sempre se preparou para a nova oportunidade. Isso é um diferencial hoje nos profissionais. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que estar preparado e principalmente quem quer assumir novos desafios ou às vezes subir um degrau a mais, tem que estar preparado e tem que, como é que diz, se está com medo, vai com medo mesmo, né? Porque
é ali que aparecem as oportunidades. Bota o medo no bolso e vai. Ele não pode paralisar, né? É. Que bacana, Marciano. Eu tenho certeza que isso inspira muitas pessoas, viu? Legal. Bom, próxima pergunta aqui que eu quero te fazer, que eu acho que é uma pergunta que norteia muitos líderes, é a questão dos desafios, né? Na tua percepção, quais são os maiores desafios do líder hoje? Bom, são vários, né? Então, o perfil das pessoas, dos profissionais, ele vem mudando, né? Então, o líder ele precisa ter habilidades de lidar com os perfis, vamos dizer assim, um pouco mais antigos e os perfis mais mais jovens, né? E às vezes numa equipe, lá na minha, por exemplo, eu tenho pessoas que têm mais de 30 anos de casa e eu tenho pessoas que estão começando agora, menores aprendizes, muitas vezes. E tem muita diferença entre um e outro. Tem pessoas de outros países, tem pessoas de outros estados, então a cultura acaba sendo um pouco diferente. Então, o líder ele precisa estar bem conectado e precisa criar as suas estratégias, ele precisa envolver as pessoas, ele precisa engajar as pessoas para que elas busquem os objetivos, as metas da empresa. Isso também gera conflitos, então ele precisa também gerenciar ou coordenar ou liderar esses conflitos. Uhum. E isso é muito interessante porque o que tu traz é uma diferença de faixa etária e poder criar um ambiente onde todos eles se sintam pertencidos, acho que é um grande desafio, né? Perfeito, muito bem. Criar esse ambiente cabe à equipe e principalmente o líder. O líder tem que criar esse ambiente porque senão ele perde a mão. Aí a equipe faz o que quer, então ele precisa engajar a equipe para o objetivo principal. E tem que ter um nível de flexibilidade bem alto. Com certeza, também. Porque cada cabeça ali vai pensar de uma forma diferente, ainda mais se tu tem dentro da tua equipe culturas diferentes, faixas etárias diferentes, as gerações, né, diferentes, que são grandes desafios. Muito bem, muito legal. E, né, agora, pensando então na questão de... Você fala um pouquinho da trajetória, da tua trajetória, quando existem novas oportunidades dentro da empresa, né? Você hoje lidera quantos líderes? Antes de eu continuar a pergunta. Hoje são, entre coordenadores, são 17 líderes. Então é você liderando 17 líderes que tem ali as suas 400 e tantas mais pessoas, né? Uhum. Então é um mega desafio. Então para você liderar líderes, acho que é um desafio ainda maior, né? Para você poder identificar se eles estão alcançando a performance desejada, como que você costuma avaliar? Quais são os indicadores que você costuma mapear para poder saber se eles estão atingindo o resultado esperado ou não? Kátia, eu tenho uma coisa que eu deixo muito claro para a minha equipe, que a primeira coisa não precisa nem indicador, não precisa nem gráfico, que é confiança. Então, a confiança para mim é fundamental. Se não tiver confiança, tá fora da equipe, né? Então, esse para mim é um item muito importante, primordial. Eu deixo muito claro isso para os meus coordenadores, os líderes também. E outro, tem uma série de outros indicadores, como produtividade, e todos esses indicadores, eles têm que ser indicadores mensuráveis, né? Então, cada líder tem lá seu indicador, seja de produtividade, qual que for, mas tem que ser fácil de ser gerido, fácil de ser analisado e fácil de ser mensurado. Legal. E esse acompanhamento, ele é feito periodicamente? Sim. Então, tem algumas coisas... Então, a gente trabalha com construção civil. Então, é muito dinâmico. Então, eu tenho reuniões diárias, que os meus líderes mesmo, eles tocam, né? Eles com os coordenadores. Eu participo também, não todos os dias, mas a maioria das vezes, a maioria dos dias eu participo também,
E semanalmente faço uma reunião com os meus coordenadores, eu acompanho esses indicadores e mensalmente também a gente faz uma reunião. Mas os principais são esses diários, né, que a gente criou essa cultura dos líderes ali acompanharem todos os indicadores, se o material saiu, se foi feito aquele... Porque produção é assim, se tu não fizer hoje, amanhã é muito difícil tu recuperar. Sim. Então a gente faz esse diário e para acompanhar os indicadores, então é semanal. E a gente faz, eu gosto muito de fazer na sexta-feira à tarde, porque daí já passou a semana, a gente já vai planejar a próxima semana, e isso está sendo bem bacana. Que bacana, porque daí tu já consegue dar os parabéns, se for o caso, né? E já corrigir se for necessário, para na próxima semana tentar buscar o melhor. Não tem como recuperar, tu disse, mas tentar fazer o melhor possível, né? Para garantir. E já começar a semana bem, produzindo, motivado, entregando, cada um já com as estratégias montadas para ser uma semana boa. Legal. E os líderes passam isso depois para as equipes? Sim. E a gente tem uma outra cultura muito interessante, que todos os dias também os líderes eles fazem uma reunião. A gente trabalha com 2 turnos, né? Então, no início de cada turno, eles reúnem toda a equipe, 5 minutos, e passam todas as demandas, as orientações, as diretrizes, o norte da empresa. Legal. E uma pergunta bem interessante, talvez que o pessoal que está acompanhando vai gostar, é quando esses indicadores são mensurados, acompanhados, gerenciados, quando você que está à frente disso identifica que um líder, ou mais de um, enfim, o líder não está alcançando a performance, não está conseguindo entregar, né, o resultado esperado. Quais são as medidas, o que você costuma fazer? Bom, na gestão eu costumo dizer que não existe uma regra, não existe como uma receita de bolo, né? Então tem que ser analisado, ao meu ver tem que ser analisado a situação. Se aquele líder está passando por algum problema pessoal, né? Se está com algum problema na equipe ou algum outro problema que esteja passando. Eu gosto muito que eu chamo de ir ao Gemba. Gosto muito de ir até o local, né? Ver o que está acontecendo. Como é que é ir aonde? Ao Gemba, ir ao local. Ah, legal. Então, isso aí muda muito. Uma coisa é te falarem, outra coisa é tu ir numa sala e outra coisa é tu ir lá no local, o que está acontecendo, conversar com o líder ou conversar com as pessoas. E depois, sim, a gente pode retornar para uma sala e fazer as análises, né? A gente trabalha com construção civil, tem um grau de risco de segurança alto. Então, a gente já implantou há alguns anos uma análise para aconteceu algum incidente ou um risco de ter algum acidente, a gente faz todo um planejamento, uma verificação para que aquilo não aconteça. O mesmo eu gosto de replicar para essas situações. Se tiver alguma dificuldade, algum líder não atendeu alguma meta, alguma coisa, a gente fazer isso até encontrar a causa raiz ou o problema, ou se é um problema familiar, se é um problema de uma pessoa, se é um conflito que está acontecendo dentro da equipe, para que seja resolvido da melhor maneira. Que legal. Então, tu está trazendo uma estratégia de como buscar ou entregar uma ajuda para esse líder não se sentir também desamparado, para ele saber que ele vai ter oportunidade de ter ajuda para melhorar esses resultados e não simplesmente ele não entregou, tá fora. Tem a oportunidade, você como gestor se preocupa muito em dar essas oportunidades deles melhorarem a sua performance, então. Sim, eu tenho muito isso de dar oportunidade, porque se está comigo, faz parte da minha equipe, é porque eu acredito nessa pessoa. A não ser que essa pessoa esse líder já venha desenvolvendo outros problemas não satisfatórios, aí a gente toma outra atitude, né? Um pouco mais dura. Mas, na maioria das vezes, o que acontece é que está passando por alguma situação ali que é possível de resolver
E, obviamente, a gente cria também uma série de planos de ação que precisam ser entregues. Né? Então, eu gosto muito de, como eu falo, conduzir com muito respeito, mas sendo franco e duro. Né? Sim. É isso aqui que precisa entregar, não é aquilo lá, é isso ali que a gente combinou e o que é combinado não sai caro. Exatamente. É uma clareza, é clareza do que precisa ser entregue. Uma super gestão, olha, um belo exemplo, hein? Porque não é comum, hein, Marciano? Não, por onde eu já passei, experiências que eu tive, não é assim que funciona. É simplesmente uma cobrança, você não entregou, você é incompetente e não é dado suporte, a oportunidade da pessoa realmente enxergar onde é que ela está errando. Então, assim, o líder, ele também é um ser humano, né? Às vezes tem essa um mito, sei lá, uma sensação que as pessoas carregam, que elas mesmas constroem na posição de liderança, de que eles não podem errar. Então, se tornam vulneráveis a isso, né? Eles não querem se expor a isso. E o contrário, quando acontece do líder dar apoio e mostrar que está tudo certo e que há um caminho, que a gente constrói juntos, eu acho que tem tudo assim para construir uma gestão muito mais assertiva, uma equipe muito mais forte, engajada e, obviamente, os resultados vão ser alcançados muito mais facilmente do que tentando aqui na força mesmo, né? Aqui, puxa daqui, empurra dali, ver quem que ganha mais, quem que fala mais alto. Eu acho que essa maneira já foi, né? Já foi muito no passado, era muito assim, né? Muito na pancada, vamos dizer assim, né? Agora a gente não consegue mais dessa forma, né? Sim. Então tem que engajar a equipe, envolvendo, entendendo e mostrar que a gente tá junto, né? Então, não, vamos lá, tô junto contigo, vamos puxar essa equipe aqui que nós temos o desafio pela frente e vai dar certo. Isso é muito legal. E quando acontece o contrário, quando a equipe, quando o líder, aliás, ele tá com uma performance acima da média, tu percebe que ele está entregando mais, vem assim, surpreendendo. Como que vocês costumam valorizar ou reconhecer esse líder? Aí é bom, né? É bom. legal. Eu acho que assim, o principal é o feedback, os parabéns. Valorizar, que sirva de exemplo para os outros, né? Parabenizar e na frente da maioria das pessoas possível, né? Então isso acontece, eu gosto muito de valorizar, dar os parabéns na frente das outras pessoas. A parte do financeira também é importante, então se possível também conseguir, principalmente se vem entregando uma série de resultados positivos, mas principalmente dar um feedback positivo e valorizar na frente dos colegas. Que legal. Isso eu acho bem importante e eu gosto muito de me colocar no lugar desse líder, dessas equipes, dessas pessoas. Como que eu gostaria também? Então, eu acho que também gostaria de receber um elogio que é muito gratificante. Que legal. E esse líder, ele não consegue esse resultado sozinho. Ele tem uma equipe junto com ele construindo esse resultado. Então, como você faz o reconhecimento desse líder? Esse líder, depois que sai dali dessa reunião, que teve esse reconhecimento, foi aplaudido, foi reconhecido, enfim, né, diante de todos, ele vai lá e pratica também com a equipe. Como que ele leva isso adiante? Sim. Muitas vezes, inclusive, eu falo para eles, porque algumas vezes eu consigo transmitir isso, mas como são mais de 400 pessoas, na maioria das vezes eu não consigo pessoalmente. Mas, às vezes, eu falo para os líderes assim, vai lá e fala e manda meus parabéns para a tua equipe também. E tenho certeza que eles fazem isso com as equipes deles. Isso são pequenas ações, né? Eu posso trazer exemplos de alguns clientes que são empresas bem pequenas, né? Com faixa ali de 3 a 8 funcionários, em que quando a meta é alcançada, quando os resultados são alcançados, eles fazem um movimento para realmente criar uma cultura de reconhecimento, para não ser simplesmente assim, a gente bateu a meta, legal, né? Então vai ficando aquilo, a equipe já não se empolga em ter uma experiência nova, diferente. Eu acho que o líder, ele na sua criatividade, no exercício da sua função, ele também precisa pensar em formas diferentes de reconhecer. Às vezes
com pequenas ações diferentes, levando a equipe para um almoço diferente, proporcionando um lanche diferente, um cartão, levando para ela uma caixa de bombom para comer no intervalo. Ações simples, né, que muitas vezes o líder mais preparado, eu acredito, ele consegue ver isso e proporcionar isso para a equipe. Então, a equipe começa a criar memórias afetivas quando ela gera resultados positivos. E isso faz comportamentalmente que ela queira fazer mais daquilo, que ela queira repetir aquele comportamento, porque gerou uma memória afetiva, criou uma memória boa da experiência dela dentro daquela empresa, dentro da equipe. Então, são, acho que, ações assim pequenas que a gente consegue incluir no dia a dia que podem mudar a jornada de um colaborador dentro de uma empresa. Eu vou te falar, isso faz toda a diferença. Porque aí você vai engajando, não é uma vez por mês ou uma vez por ano, são pequenos detalhes, é aquele feedback constante, contínuo. Às vezes nem precisa chamar numa sala lá, mas tu ir conversando, ou como esses pequenos detalhezinhos assim, que eu acho que eu concordo contigo, que faz toda a diferença. Legal, show de bola. E uma pergunta também que eu acho que vai gerar uma curiosidade nas pessoas chegou a hora de dar oportunidade para um novo líder. Temos uma oportunidade ali. Como que é o olhar do Marciano para as pessoas que podem ser possíveis candidatos? Como que você observa um líder? Que características que tu vê que alguém pode ser um líder? Legal essa pergunta. Já me coloquei em várias situações dessas. Acho que a primeira coisa é o líder dentro da equipe, ele já é eleito pela própria equipe. A equipe já vai destacando aquilo lá como o líder. Claro que tem depois também, ele tem esse líder ou essa pessoa, esse candidato, ele vai tendo aquelas características que a empresa busca também, né? Então, é uma pessoa mais flexível, uma pessoa que já se encaixa com a cultura da empresa. Mas eu acho que o principal de tudo é a própria equipe já eleger ele como líder. Geralmente acontece uma promoção interna para a liderança, ou vocês buscam fora? A maioria das vezes interna. A grande maioria dos últimos que foram promovidos, 1 ou 2 somente que buscamos externo, né? Inclusive os externos a gente deu preferência de quem já conhecia ou já tinha trabalhado na empresa. A gente tem uma cultura muito forte de dar oportunidade aos que estão as pessoas ali dentro que estão ali buscando, né? Que estão de olho. Eu ia perguntar, essas pessoas, como essa cultura, ela já é provavelmente muito fortalecida, as pessoas elas vão buscando se preparar para que quando essa oportunidade chegue elas estejam prontas, ou são pessoas realmente que se destacam para isso? É uma situação um pouco complicada essa, porque eu também passei por isso, né? Então, geralmente as pessoas vêm na parte mais técnica, as pessoas vêm lá mais da parte mais operacional, né? E aí ela vai se destacando. Então, vou dizer assim, tem de tudo, né? Tem a pessoa que já vai se preparando, né? Que já está ali, já está buscando cursos, graduação e tal, ou já está formado. Tem outras pessoas que daí já tem uma veia um pouco mais assim de liderança, aí falta a parte técnica ou falta a parte de formação. Então tem um pouco de tudo. Aí você precisa ir equilibrando. E até porque assim é um funil invertido, né? Então às vezes tu tem 5, 6 candidatos, mas você tem uma vaga. Então você acaba buscando várias características até chegar ao líder ideal, vamos dizer assim. Bacana. E isso que tu traz é muito importante, porque as pessoas às vezes vão buscando qualificações técnicas, se preocupam em criar um currículo técnico extraordinário e esquecem de desenvolver habilidades essenciais para a liderança. Então, lá na empresa, no teu dia a dia, esses valores, essas características essenciais da liderança, elas são
expostas, explícitas para as pessoas, ou é algo intrínseco mesmo, algo que as pessoas mais observam? Ou assim, se eu estou lá dentro da empresa e quero pensar numa carreira de líder, eu sei quais são as características e competências que um líder precisa ter? Elas não são tão explícitas assim. Elas existem, sim, mas não são tão explícitas. Não vai encontrar num ali. quadro, assim, né? Mas é mais pela observação, né? Pelo comportamento. Isso. E também a gente tem uma cultura muito do feedback, né? Pelo menos de tempo em tempo, o líder ou o coordenador, enfim, ele conversa pessoalmente com as pessoas, e dentro dessa conversa, aí sim é deixado bem explícito isso, até mesmo se a pessoa tem alguma veia já ou busca ser um futuro líder, ela tem esse acompanhamento. Né? Legal. Então, se eu estou lá na empresa e quero uma posição de líder, uma posição de liderança, eu procuro o meu líder direto e posso perguntar para ele qual seria o caminho que eu deveria seguir, cursos, ou com quem que eu devo me conectar, quais são as competências que eu tenho que desenvolver. Ele vai poder me ajudar se eu quiser me tornar um líder futuro lá. Sim, eu acho que são 2 caminhos. O líder busca o líder, o coordenador, e busca o departamento de recursos humanos também, que eles vão dar esse auxílio. Legal. Acho que é um trabalho em conjunto, né? Porque às vezes você acaba estando ali no dia a dia trabalhando, é quase como se fosse uma família, né? Então, às vezes você acaba tendo maior afinidade com uma pessoa ou com outra, aí que entra o RH com uma visão um pouco mais de RH mesmo, né? E aí se dá essa orientação, se dá esse encaminhamento, ou até mesmo para a tomada de decisão que a gente falou antes, né? Se pode ser realmente um líder ou se precisa desenvolver alguma outra coisa. Sim, muito legal. Bom, então a gente já viu ali a questão de como identificar quem fica acima da média, o que fazer, né? O que fazer também quando fica abaixo da média de entrega, e também como reconhecer um possível candidato à liderança. E agora, quando a gente fala em orçamento, né? A empresa empresas maiores geralmente têm centros de custo. Então, cada setor tem o seu orçamento. Quando o líder ele quer fazer algum desenvolvimento na equipe, ele quer tomar alguma decisão, enfim, como que esse centro de custo, esse orçamento pode impactar nas decisões ou nos projetos do líder? Tu acredita que impacta? Sim, essa pergunta é muito boa, Kátia, porque assim, o centro de custos, ele é limitado, ele tem a empresa ela sobrevive da parte financeira, né? Então, se a empresa não der lucro, a empresa quebra, né? Exato. Então, você tem que ter regras muito bem definidas e o centro de custos muito bem definido. Você tem um limite para gastar. E custos, como eu dizia o fundador da empresa que eu trabalho, é igual unha, você tem que ir cortando. Ela vai crescendo, você vai cortando, né? Então, vai muito da habilidade do líder. E é ali que a gente vê mesmo, porque o líder tem que ter várias habilidades. E uma das principais delas é conduzir o seu centro de custos para não estourar, para não extrapolar. E tem que ser criativo, né? Não adianta, vem lá, Marciano, me ajuda aqui que estourou. Não, o que nós vamos fazer? Vamos produzir mais? Vamos cortar algum outro? Será que a gente não está gastando com outra coisa? A gente trabalha com muitos consumíveis para construção civil que são valores altos, né? Será que não dá para fazer algo diferente? Ah, mas a gente sempre trabalhou assim. Não, mas espera aí, será que não dá para fazer de uma maneira diferente? Mantendo a mesma qualidade ou mais, mantendo a mesma segurança ou mais. Então, eu gosto muito de desafiar os líderes para que eles... não adianta chegar lá para mim e dizer, não, estou com um problema, preciso de mais dinheiro. Não, pelo contrário, eu acho que eu vou cortar um pouco mais de dinheiro para ver como é que tu te sai.
qual é a saída, qual é a criatividade. E isso é muito interessante porque nessas horas, assim, parece que trava, né? Parece que trava, bloqueia, o que eu vou fazer? E aí o orçamento apertou, não consegue pagar folha, o que vai fazer? Como é que eu vou gerenciar isso tudo? E inclusive também para promoção, né? Eu não consigo promover ninguém, não consigo dar aumento, porque nunca sobra, não consigo fazer essa administração. Então, além da flexibilidade, temos uma competência aí também que o líder precisa desenvolver. Com certeza. Que é a habilidade financeira, né? Gestão financeira. Então, ser criativo é essencial também dentro da liderança, até para contornar essas objeções, esses desafios do dia a dia também. E isso, Kátia, como a gente comentou antes, como é que a gente enxerga ou desenvolve os líderes, né? Novos líderes. Isso a gente dificilmente aprende numa faculdade, dependendo... Eu sou engenheiro, né? Então, essa avaliação de finanças e tal, ela não foi muito... Tive 1 ou 2 cadeiras, né? Muito básico, né? Então, isso o líder precisa procurar, precisa se desenvolver, precisa buscar cursos ou treinamentos para ter essas habilidades, né? Então, isso é muito interessante. É uma gestão. É uma gestão. Gestão de recursos financeiros, recursos humanos. É um desafio, hein? Ser líder não é tão simples assim, né? Não. As pessoas precisam realmente se preparar. E nesse cenário todo aí, né? Quando acontece conflitos, talvez na tua empresa não aconteça. Vai que não acontece. Né? Como que você costuma coordenar, gerenciar esses conflitos, ou como você costuma ensinar, né? Praticar isso com os teus líderes, ajudar eles quando isso acontece? Bom, como tu falou no início, é difícil a equipe ou a empresa que não tenha conflitos, né? Por mais que se faça um trabalho, tente blindar, mas isso acaba acontecendo, né? Então, tem que ir conduzindo, tem que ir conversando, tem que entender, tem que dar oportunidade para ambas as partes expressarem. Às vezes estão falando a mesma coisa de maneiras diferentes, ou às vezes o pavio é curto. Então, tudo isso tem que ser conduzido e conversado e dar as oportunidades para cada um. Certo. E uma coisa que me ocorre assim, você traz muito a questão de olhar para as pessoas, uma gestão mais humanizada, me soa assim, que tu traz, uma leitura bem de uma gestão mais humanizada. Tudo isso também, essa gestão de conflitos, olhando para as pessoas e considerando que elas também não vão ter dias muito bons. Sem dúvida. Né? E como lidar, às vezes, assim, porque a gente vê, eu não sei lá, são times mistos, né? São tanto masculino, feminino ali. Sim. Trabalham tudo junto. E tem esses temperamentos. As mulheres têm o período dela do mês em que ela tá mais sensível. E, às vezes tem um jeito mais grosso de falar, mas não com intenção. Né? Aí a gente já entra na questão de perfis comportamentais, são perfis diferentes. Então, vocês olham para tudo isso. Vocês cuidam, observam e tentam entender esse cenário quando acontece um tipo de conflito. Sim. Inclusive, no início de cada turno, o líder conversa com cada pessoa individualmente como é que ela está. Porque as pessoas, ela tem seus dias, têm seus problemas familiares, financeiros, problemas pessoais, né? Além de outros, né? Às vezes acorda um pouco mais mal-humorado, tem Sim. pessoas um pouco mais humoradas, bem-humoradas, outras nem tanto. Então, tem tudo isso. A gente tem, como você falou ali, nós temos várias mulheres, apesar de ser construção civil, que geralmente foi rotulada mais para homem, nós temos muitas mulheres, bastante mulheres trabalhando lá. Isso ajuda muito, são mais organizadas, principalmente em determinados setores, elas são até melhores que os homens, né?
Mas não tô comparando, vamos voltar para o conflito. E o conflito ele vai existir, às vezes entre mulheres, entre homens, entre mulher e homem. Então isso sempre vai ter. E eu gosto muito de orientar os líderes que eles conversam e entendam, né? E lá naquela pergunta no início do turno, tem que ver se a pessoa está capacitada, está se ela pode trabalhar naquele dia, ou daqui a pouco tá num dia muito ruim, que não vale a pena nem trabalhar, até vai pôr em risco a segurança dela e das outras pessoas, e aí que o conflito é certo que vai dar. Então tem uma série de fatores ali que a gente pode evitar os conflitos, e quando ele acontece, a minha orientação principal é entender e definir e tomar uma decisão, mas dar a oportunidade que as pessoas conversem, falem, digam o que aconteceu. E às vezes pode ser que tenha alguma coisa que precisa ser tomada, alguma ação um pouco mais drástica, dar uma advertência ou até mesmo cortar alguma pessoa da equipe. Uma coisa muito legal quando a gente fala em gestão de conflitos é que eu geralmente vejo isso, tem estudos inclusive que dizem que 70% dos conflitos dentro das organizações, eles provêm da falha ou da falta de comunicação. Então, como que tu enxerga, assim, Marciano, a questão da comunicação? Porque eu, na minha posição, né, como mentora, como consultora, às vezes, olhando de fora é sempre um pouco mais fácil, né? Então, eu vejo muitas vezes uma deficiência muito grande das pessoas em se comunicar. Por quê? Entra no piloto automático, já não mais falam o óbvio, né, que precisa ser dito, fica aquela frasezinha distante, a linguagem do comunicador, ela não atende a linguagem do receptor, não conversam na mesma frequência, digamos assim, na mesma linha, da mesma forma. Então, às vezes, usando um tom um pouco mais agressivo, um jeito de falar diferente, isso pode gerar um conflito interno. E uma coisa muito grave que acontece é entender algo baseado em achismos. Então, tá o líder comunicando, delegando, passando algum aviso ou enfim, que precisa conversando com a equipe. E a equipe, alguém lá já tinha rotulado uma ideia porque ouviu não sei o que lá no corredor e juntou isso com mais isso e criou uma ideia e se espalha, conhecida como fofoca. E isso gera um atrito, uma confusão muito grande dentro do ambiente de trabalho, que gera, às vezes, esses conflitos, né? Como que você enxerga isso? Isso vocês percebem acontecendo? Vocês têm algumas atitudes? Como que é lá? Eu achava que era só lá que acontecia isso, então acontece em várias. Acho que é meio comum. Infelizmente acontece isso, né? Então, eu procuro, sempre que eu passo alguma informação, principalmente as informações mais estratégicas da empresa ou algum comunicado mais importante assim, chamar todos os líderes e passar aquela mesma informação para todo mundo. Porque senão, isso tudo que tu falou, parece aquele telefone sem fio que a gente brincava lá na infância, né? Falava uma coisa lá no início, saiu todo distorcido lá na frente. E isso acontece. Então, quando tem muitos... vou falar pro ciclano, o ciclano vai falar. Chegou lá no final, é uma coisa totalmente diferente. Então, evitar isso. Acho que a informação, ela tem que ser clara, objetiva, sem muita enrolação, sem rodeios, né? Então, ela tem que ser o mais claro possível e para toda empresa. E uma outra coisa que eu gosto também é que seja no mesmo tempo. Às vezes tem alguma informação que ela seja no menor espaço de tempo possível. A gente trabalha com 2 turnos, né? Então, às vezes a gente comunica para o primeiro turno
e aí já saiu aquela fofoca lá. Mas, Sim. né? Aí o segundo turno já chega já... Com uma opinião formada. Exatamente. Ou ao contrário também. Então, às vezes, a gente acaba reunindo até os 2 turnos para passar essa informação para tentar blindar isso. Mas é inevitável. Às vezes sempre vai acontecer. Então, esse é um ponto que, quando o líder da equipe ou demais equipes identificar essas fofocas, é importante que sejam cortadas o quanto antes possível e que seja esclarecido. Não, peraí. É isso mesmo ou não? É isso aqui. Essa é a verdade. E mais clara e objetiva possível. E por mais... Eu tenho certeza assim, que não existe uma cultura ou uma empresa que tu consiga zerar os conflitos. O problema de comunicação, por exemplo. Garantir 100% que todo mundo entenda tudo o tempo todo da mesma forma. Isso não existe, porque a gente sempre vai ter... que a gente tem um turnover ali, né? Existe uma rotatividade. Então, tu tem pessoas entrando, saindo em tempos diferentes que estão vivenciando uma mesma comunicação, às vezes, com leituras e interpretações diferentes. Então, aquelas pessoas que estão com mais tempo de casa, geralmente costumam... isso não vai dar certo. Eu já ouvi essa história. Quando começam assim, já tá cheio de padrões. E tu quebrar isso é muito difícil. Já aquele que está novo, ali que está aberto, mais receptivo, ele recebe a comunicação às vezes de uma forma diferente. Então, a comunicação ela pode ter sido feita única para todos. Porém, a recepção dessa comunicação foi diferente e vai ser sempre diferente. Por isso que eu acredito assim, que a comunicação ela não tem como tu zerar, chegar à perfeição. Ela é em uma constante evolução. Então, o líder que sabe comunicar e que conhece o seu público e consegue comunicar para ele de forma assertiva, criando um discurso onde abrange aquele pessoal lá que já tem mais tempo de casa e abrange aquele pessoal que está chegando e o intermediário e consegue entender esses mundos, não julgando, porque também não é eles estão lá que assim que entender, eles também têm esse seu mapa de mundo, é difícil dizer quem que está certo, quem que está errado. É sábio o líder que conseguir conduzir essa comunicação de forma a contemplar todo o seu time, todo o seu público, a ser assertivo. E quando a gente fala em comunicação, dentro do curso Comunique-se, né, que eu tenho, que é um projeto meu, eu trabalho muito essas questões. E, inclusive, um dos pontos é saber gerar uma comunicação que atenda a todos os públicos. E não só comportamental, mas também visual, sinestésico, auditivo, digital, que a gente tem outras formas, leituras de aprender, de ler o mundo, né? Cada um tem uma forma de ler o mundo. Então, o líder que entende de pessoas, que entende quem são essas pessoas, conhece o seu perfil, consegue adaptar uma comunicação muito mais assertiva, ele reduz significativamente o número de atritos ali que podem ocorrer depois disso. Então, eu acho que, dentre todas as características, eu sou uma apaixonada pela habilidade da comunicação. Acho que ela é a chave de todas as relações. Inclusive, ela instala a guerra ou a paz, né? Dependendo de como você a conduz. Então, eu vejo desta forma, Marcelo, não sei se tu tem essa mesma percepção, mas a comunicação ela é um ponto essencial para a gente levar para dentro das empresas como algo a ser desenvolvido constantemente. Com certeza. É como se fosse uma arte, né? Porque é uma arte. É uma habilidade que o líder precisa ter, precisa desenvolver, né? Para entender, captar, observar isso na equipe. Isso aí. Porque isso às vezes vai se criando. Então ele precisa ir conduzindo, precisa ir ajustando. Concordo plenamente. Eu acho que é uma arte se comunicar e a gente nunca está num estado perfeito, sempre num estado de aprendizado. E aquele que souber entender isso, que consegue entender isso e busca isso, eu acho que tem uma jornada linda aí de crescimento. Legal. Faz sentido? Faz, todo. Muito bem. Então, agora, eu acho que das perguntas mais técnicas que eu tinha aqui para te fazer, acho que eu fiz. E agora, um bate-bola que eu gosto de fazer com todos os meus convidados, eu não deixaria de fazer contigo.
Vamos lá, então. Eu vou fazer a pergunta e você rapidamente responde, tá? Qual que é o teu sonho? Ser presidente de uma grande empresa. Uau! Tá aí o próximo. Talvez um dos próximos. Qual é a sua principal fonte de conhecimento? Olha, sou casado com uma nutricionista, então é o equilíbrio. Então, eu preciso me nutrir de várias coisas. Então, o dia a dia é uma fonte de conhecimento, aprendizado. Eu aprendi muito no dia a dia. Eu gosto muito de ler. Para mim, a internet também é uma fonte de conhecimento. Então, buscar, entender, ler, ouvir muito podcast. Legal. Então, o nosso, com certeza, vai ser Com certeza. uma aula aí também para o pessoal. O que poucas pessoas sabem sobre você? Que eu gosto muito de esportes, gosto de pescar, jogar pádel, jogar carta, canastra. E imagem e ação. Muito bom. Uma característica forte tua? Persistente. Muito bom. E o que te move? O que me move é a felicidade da minha família. Isso é o que te move a levantar da cama? Todos os dias ir lá trabalhar, fazer as coisas e ver a minha família feliz, chegar em casa, ver a minha família feliz, minha esposa, meus pais, meus irmãos, meus sogros, isso me move. Que legal, muito bom. Lindo, hein? E agora, pra gente finalizar, queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, um recado para elas que talvez estão buscando crescer dentro da liderança ou buscando uma oportunidade como líder. Legal. Eu acho que precisa estar preparado, né? Se dentro de uma liderança vai ter que tomar várias decisões. Então, pense sempre como se fosse o dono da empresa. O que o dono da empresa tomaria de decisão naquele momento, né? Porque uma decisão vai ter que tomar. Então, pense sempre como estando no lugar do dono da empresa. E faça sempre o certo. Que legal. Muito bom. Ótimas dicas. E lembrando que tomar decisão é muito importante. E quando você acha que você não toma uma decisão, você também está tomando uma decisão. Muito bom. Marciano, muito obrigada pela tua contribuição. Eu adorei fazer essa troca contigo. Eu acho que das nossas conversas do dia a dia, aí, acho que esse podcast pode, dessa forma, a gente consegue levar todo esse teu conhecimento, essa tua experiência como uma inspiração para todo mundo aí que vai nos assistir. Tomara que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque essa história inspira, liderar inspira. E quando a gente consegue mostrar para as pessoas através do que a gente fez, acertou, errou, mostrar qual é o caminho, acho que isso engrandece a gente também, né? Deixa a gente também muito realizado. Kátia, eu que agradeço pelo convite, admiro muito você como pessoa, o teu trabalho, ajudou muito na criação da nossa empresa e parabéns por esse projeto lindo que tu está fazendo. Muito obrigada, sabe que é uma honra ajudar a ver a Charmot voando hoje e que as nossas trocas possam ser sempre dentro da amizade e também desses momentos mais profissionais. Gratidão a todo mundo, muito sucesso e levem esses aprendizados para o seu dia a dia que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença.